agradecemos e te louvamos pelo dom da vida. Te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade que nós temos de te adorar e também aprender um pouco mais da tua palavra, mais especificamente da história da Igreja Cristã. Fica conosco e derrama o teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado também pela participação do pastor Felipe, que está gravando aí para nós. Antes de mais nada, acredito que todos fizeram as avaliações, né? Eu acho que pela minha contagem que eu fiz, eu recebi de todo mundo. O retorno da prova dissertativa vocês vão receber até quinta-feira. Vou fazer o máximo para ser antes, mas se não der antes, até quinta-feira todos recebem. E alguém teve alguma dificuldade com as avaliações? Ou foi tranquilo? Pastor, eu só cometi um erro lá numa questão que falava da comunhão dos santos lá, até pensei que fosse uma pegadinha, pesquisei na internet e tal, marquei lá como comunhão dos santos e não era. Então, é o que me deixou lá com 9,5. Então, se o senhor puder dar uma explicadinha lá sobre a questão da comunhão dos santos, porque pelo que eu pesquisei na internet, lá seria todos os cristãos que são perdoados e tal, blá, blá, blá. Uhum. Mas aí, pela pergunta, até fechava, mas não é o que o teu gabarito disse. Então, eu devo ter interpretado errado. Deixa eu pegar aqui a pergunta, daí já vamos ver. Então, vamos ver. Se mais alguém tiver alguma dificuldade aí da prova, ou que ficou com dúvida, quiser alguma resposta, pode aproveitar e pedir, tá? A gente comenta. Estou procurando aqui aquela que o Fernando disse. Vamos ver aí qual que é do Fernando. É a pergunta de número... ok. Pergunta de número 10. Sobre a igreja cristã, marque todas as opções que são verdadeiras. Essa aí? Eu imprimi ela, estou procurando, mas não estou achando aqui. Isso. Bom, pelo que consta aqui no meu gabarito, essa foi a pergunta que você errou. É a única que tem comunhão dos santos. Aham. A única que tem comunhão dos santos? Entre as Tá. opções, sim. A igreja cristã é a comunhão de todos os santos, isto é, daqueles que são perdoados por Deus de seus pecados. Essa você marcou e está correta. Aí você marcou também que o Pentecostes é considerado a data de fundação da igreja cristã, está correta. E você errou porque faltou marcar a opção número 1, que é a igreja é obra exclusiva do Espírito Santo. Fato é, talvez você tenha interpretado igreja, não sei como você interpretou a igreja, mas a igreja aqui, enquanto o conjunto levando em consideração que para ser igreja é necessário ter a fé em Cristo, então a gente considera que igreja é obra exclusiva do Espírito Santo. Não o trabalho que nós... Aqui não está se referindo ao trabalho do povo enquanto... Depois que já é igreja, de instituição, mas é tornar-se cristão. Então, esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Essa foi a que faltou você marcar. Então, beleza. Eu que interpretei errado, então, o gabarito que o Google mostrou depois. Tranquilo, pastor? Obrigado. Ok, de nada. Se mais alguém quiser satisfazer alguma pergunta, alguma dúvida. Pastor, eu fiquei com dúvida nas dissertativas lá, porque, na verdade, assim, que no material que a gente tinha, falava sempre, na segunda metade do... Aí eu fiquei na dúvida se isso já fazia parte ou não, por exemplo, o batismo e a Santa Ceia, né, daquela época, porque aí fala dos primeiros séculos, e aí fala dos primeiros séculos, e depois eu fiquei na dúvida se já fazia parte ou não, sabe? Eu considerei como se sim. Se os sacramentos já faziam parte? Isso, é. Porque eu considerei como sim, só que ali no texto dizia a partir de, sei lá, segunda metade, e aí eu fiquei na dúvida, né? Uhum. A partir de Cristo já faziam parte, sim. A única diferença é que não tinha ainda uma ordem litúrgica estabelecida, não era assim igual em todas as igrejas. Esta ordem litúrgica mais uniforme, ela vai acontecer depois, mais tarde. Na aula de hoje nós vamos ver lá pelos anos 300 e pouco. Mas enquanto sacramentos já existiam, sim, ali já no tempo de Cristo Jesus. Eles começam com Cristo, na verdade.
Legal. E a primeira pergunta ali, que também descritiva, me fez pensar bastante, né, sobre qual que foi o problema de virar uma igreja oficial, né, de ser a religião oficial o cristianismo. E aí eu pensei, meu, mas qual que seria o defeito disso, né? Uhum, E entender que, na verdade, aí eu pensei na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O quão às vezes a gente participa da igreja e não é cristão, de fato, como eram os cristãos, né? Porque uhum. ser cristão é realmente transbordar esse amor de Jesus. Era que os primeiros cristãos faziam muito, né? No começo, né, da igreja, né? Eles tinham muito mais essa preocupação do que hoje, às vezes, a gente realmente tem, né? Então, foi uma pergunta boa, porque me fez pensar sobre. Porque a gente sabe que legal, né? A igreja vira oficial, mas aí muitos se dizem cristãos, se intitularizam, porque o próprio imperador falou que era bom ser, mas de fato não são, né? Não são pessoas que realmente professam essa fé e vivem isso, né? Exatamente, você pegou bem o ponto. Esse é o problema, né? Uma coisa que aparentemente é boa porque cessou a perseguição, mas por outro lado, o cristianismo ele perdeu na sua qualidade enquanto um povo de fato que tinha comunhão com Deus. É exatamente isso. Nós como igreja também corremos esse risco, sim, de muitas vezes seguir apenas as coisas exteriores e não viver mais o cristianismo de fato como é a proposta de Jesus. É isso aí. Legal, faz refletir, faz refletir. A ideia é essa, né? Que a gente, além de estudar, ao estudar história, a gente vá refletindo sobre a vida cristã. Se mais alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, antes da gente introduzir aqui o nosso tema de hoje, fique à vontade. Se não há, então eu convido vocês para abrir a apostila na página número 20. Essa lição aqui da página número 20, ela já foi assunto da nossa avaliação. Mas eu só vou terminar ela hoje, porque para a gente ficar certinho, e daí na semana que vem poder começar, então, o capítulo 1º da segunda parte aí, que nós vamos entrar na história da Idade Média. Essa segunda parte, que vai ser lá a partir da página 28, eu convidei o pastor André, que é o pastor de Jaraguá do Sul. Ele vai ser o que vai ministrar essa disciplina a partir da página 28. Tá? Eu vou continuar aqui acompanhando e assistindo também com vocês as aulas, mas aí quem vai dar as aulas para nós vai ser o pastor André. Ele também gosta bastante do assunto de história e tal, e assim também vocês diversificam um pouco, não precisam me aguentar tanto assim, sempre só eu falando, né? E também muda, outras pessoas é bom que enriquece, traz também, às vezes, uma visão um pouco diferente de algumas coisas, e a gente sempre cresce quando dá oportunidade para outras pessoas, tá bom? Mas hoje, então, vamos encerrar, então, com esta matéria, ou essa primeira disciplina, aí a partir da página número 20. Eu não vou seguir tão literalmente, mas eu vou indicar, eu vou pular alguns pedaços, vou destacar as coisas mais importantes. Então, eu começo ali na página número 20, no ponto de número 2. Levem em consideração que o Novo Testamento, ele acontece todo dentro do Império Romano. O Império Romano é o palco do Novo Testamento. E o Império Romano, ele está situado naquilo que a gente chama de história antiga. A história antiga começa por volta de 4.000 anos antes de Cristo e ela vai até 476 depois de Cristo, então um período bem longo, quando acontece a queda do Império Romano, que é onde nós vamos chegar hoje. O Império Romano, enquanto sistema de governo de império, ele nasce em 27 antes de Cristo. Lá na história do Natal, a gente lê sobre o imperador César Augusto, ok? Então, com o imperador César Augusto, em 27 antes de Cristo, tem início a fundação do Império Romano. Esse Império Romano, ele dura de 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Então, o Império Romano, ele depois foi sofrendo um declínio. Ele foi uma grande potência, ele conquistou uma região territorial muito grande, que se expandiu tanto para o Oriente como para o Ocidente. Foi lá embaixo no Egito, na África,
chegou lá em cima na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha. Então, se vocês tiverem um mapa perto, puderem conferir, mesmo que seja o mapa lá no final da Bíblia, que tem o mapa do Novo Testamento, vocês vão observar quão grande era a região territorial do Império Romano. E esse Império Romano, ele veio a sucumbir, né, com o passar dos anos. Mas foi um tempo bem grande. E uma das causas maiores que levou o Império Romano a afundar foi justamente ter aberto as fronteiras para os povos bárbaros. Bárbaros significam todos aqueles que não falavam a língua grega, que era a língua falada, a maior parte, do Império Romano. Ok? Então, esses povos bárbaros, que são chamados aí de visigodos também, ou então povos germânicos, ou ostrogodos, né? São tudo palavras que servem para descrever os povos bárbaros, que eram povos de raça branca, pele branca, né? A maior parte vinda do norte da Europa, do leste da Europa, e que foram se aproximando. Com o passar dos anos, o Império Romano foi perdendo seus soldados de origem romana. E aí começou a abrir exceções para a contratação de também soldados que pertencessem aos bárbaros. E isto também foi uma espécie de tiro no pé, porque os bárbaros então se infiltraram dentro do Império Romano e depois, lá na famosa Batalha de Adrianápolis, acabaram depois derrotando o Império Romano em 476, e então o Império Romano deixa de existir, e a Europa, então, é tomada pelos bárbaros, né? Então, vamos olhar agora a partir da página número 21, onde fala ali sobre a igreja. Vamos retomar algumas coisas importantes. A extensão da igreja, né? Na letra A, diz assim, nos territórios romanos. Então, começa citando o Constantino. O Constantino foi um imperador importante. Em 312, ele estabelece o cristianismo como uma religião oficial do império. Eu já expliquei isso para vocês. A pergunta que a Aline fez, qual foi a consequência negativa disso, foi que trouxe muita gente sem pretensões cristãs para dentro do cristianismo, mas Constantino também trouxe paz, acabou a perseguição contra os cristãos. E então agora o cristianismo deixa de ser perseguido, e com Constantino ele passa a ser agora a religião de unificação do império, né? As pessoas então não se sabe exatamente por que é que Constantino fez isso. Tem a questão do sonho dele, que ele sonhou que com o emblema da cruz ele venceria a guerra, e daí ele mandou colocar isso no brasão, no escudo dos soldados, e venceu a guerra, então ele acreditou que foi por isso. Mas um aspecto chama atenção. O Constantino, ele mesmo só aceitou, ou só pediu para ser batizado quando ele estava no leito da morte. Então, não há um consenso se Constantino, ele de fato, ele se converteu, ele foi convertido, melhor dizendo, ao cristianismo, ou se ele apenas depositou ali uma fé mística de entender que o desenho da cruz fez com que ele vencesse a guerra, como se fosse uma espécie de amuleto. Bom, independente de qual foi a razão, ele trouxe um ponto de favor para o cristianismo, que foi, então, permitir que o cristianismo experimentasse um pouco de paz durante os anos seguintes. Aí, no ponto de número 2, vem ali a atividade da igreja. Então, a liberdade favoreceu a expansão da igreja. Obviamente que uma igreja que não é perseguida agora pode pregar o evangelho. Então, uma das consequências positivas de Constantino ter tornado o cristianismo uma religião tolerável e oficial do império
foi exatamente a expansão missionária da igreja. E ali se destacam, então, 2 bispos, né? No ponto número 2 da página 21. Martinho de Tours, que fez uma forte frente missionária na França, e o Filas, que foi um missionário entre os godos. Godos são os bárbaros que dão origem aos ostrogodos, aos visigodos, tá? Eles vão apenas se desdobrando, à medida que vão brigando, vão se reagrupando, e daí vão trocando o nome. Mas a tribo original eram os godos. Daí os godos brigam, se dividem, formam os visigodos, que daí brigam de novo, formam os ostrogodos, e assim vão. Eram povos germânicos, tá? Germânicos são... hoje a gente usa germânico como sinônimo de alemão, mas aqui, no tempo da Idade Antiga, não é correto usar, não. Porque era uma mistura de povos vindos da Arábia, vindos também da região da França, da região da Alemanha, eram nativos, só que eram nativos de pele branca, ok? E que tinham uma língua estranha para o mundo da época, porque falavam outra língua que não era o grego falado ali no Império Romano. No ponto número 3 da página 21, a missão da igreja. A igreja cristã, ela era o único refúgio na sociedade que se desintegrava. O que isto quer dizer? O Império Romano caiu em 476. E ele ficou, então, agora, o mundo ficou na mão dos bárbaros. E os bárbaros tinham uma espécie de governo que era uma anarquia. Anarquia é uma espécie de governo onde é um desgoverno. Vou explicar melhor. Onde os grupos, cada um fazem como acham que devem fazer, cada um governando para os seus próprios interesses. Então, não há uma forma de governo de Estado que coloca limites nas coisas. Então, é assim que passou a viver a Europa a partir da queda do Império Romano em 476. E aí a igreja, então, se torna um único refúgio. Não tem mais o império para dar um pouco de ordem, não tem mais autoridade civil, porque caiu, né? E a igreja, então, permanece. E ela vai se tornar, então, uma instituição de respeito, e uma instituição que vai se espalhar muito rapidamente, diz ali, na Grécia, no Egito, no norte da Itália, na Espanha, na França, ao longo dos rios Reno. O rio Reno é até hoje um rio muito importante, é um rio que corta a Europa de norte a sul, é um rio navegável, não apenas comercialmente, mas ele é um rio navegável também para transporte de turismo. E também o rio Danúbio, que é um rio muito importante que fazia o contorno das divisas do Império Romano. Virando a página, na página 22, nós temos os problemas. E esses problemas, então, vêm naquilo que a Aline já colocou na sua observação inicial. O auxílio do Império, porém, não foi apenas positivo. Ele deu origem a sérios problemas para a Igreja, pois, com a interferência dos governantes na autoridade e nos negócios da Igreja, esta se tornou alvo daqueles que procuravam os interesses próprios. E aí a Igreja se viu frente a sérios problemas de heresias e também de inovações prejudiciais. Então, esse foi um ponto bem negativo da decisão de Constantino em tornar o cristianismo religião oficial. Muita gente mal intencionada veio a se tornar cristão da boca para fora, apenas com interesse puramente de governo, de cargo, de exercer uma autoridade política. Número 5, o cristianismo, enfim, tornado obrigatório. Notem, 312, Constantino coloca o cristianismo como religião oficial do Império, mas não era obrigatório. Depois que Constantino morreu, ainda vieram ao governo outros imperadores. E um desses governos foi Juliano. Juliano é conhecido como o apóstata.
A palavra apóstata quer dizer aquele que renega a fé. E foi exatamente isso que Juliano era. Ele era inicialmente um imperador cristão, entre aspas, e ele renega a fé. E ele passa agora a lutar novamente contra o cristianismo. Então, aquela paz que Constantino trouxe agora foi ameaçada de volta com Juliano. E ele tenta trazer de volta o culto pagão. E aí tem um desafio, aparece uma frase aí, quando ele diz, venceste Galileu. Bom, essa frase dele foi no seguinte contexto. Juliano, ele conhecia aquele texto que Jesus disse que sobre o templo de Jerusalém não sobraria pedra sobre pedra. E aí Juliano, então, ele mandou reconstruir o templo de Jerusalém. Ironia do destino, quando a fundação apenas do templo estava pronta, deu uma tempestade tão forte que o vendaval levou quase todo o fundamento embora. As pedras rolaram. E nesse meio tempo, Juliano ele vai para uma batalha. E nessa batalha, ele então é vencido. É vencido por um exército de cristãos. E aí, quando ele estava à beira da morte, quando ele vê que ia ser morto pela espada do inimigo, então ele exclama essa famosa frase dele: venceste Galileu. Esse Galileu aqui é Jesus. Então, o plano de governo de Juliano era trazer de volta o paganismo. Como ele vê a morte à frente dele e não conseguiu trazer o paganismo de volta, então ele exclama: venceste Galileu. Juliano foi um imperador que governou apenas 20 meses. Então não chegou nem a 2 anos de governo. E ele morreu bem jovem, morreu com 32 anos. E aí, então, depois dele, assume o imperador Teodósio. O imperador Teodósio, então, é o que vai tornar o cristianismo religião obrigatória do Império Romano. Se a religião, sendo apenas oficial, já não era muito bom, porque trazia gente mal intencionada, agora a religião sendo obrigatória é pior ainda. Porque agora, de uma vez, então traz gente ainda mais intencionada, porque agora não tinha opção. Né? Então, o último ponto ali do número 5, o professor escreve ali, esta situação, porém, não pode ser considerada uma vitória do cristianismo, pois ela favoreceu demais o ingresso de multidões na igreja, que nada sabiam de cristianismo e nem eram cristãos. Então, percebam aí que nem tudo aquilo que aparentemente parece ser bom, de fato é bom. Isto também vale para a igreja cristã hoje, né? Ali começa o grande drama da igreja cristã, que depois vai culminar na reforma. Por isso que é importante entender bem essa primeira parte aqui. Depois eu vou colocar ali no grupo do WhatsApp um link onde vocês podem ler com detalhes essa história da queda do Império Romano. Aqueles que quiserem, é claro, que quiserem compreender melhor assim, aí podem acessar e podem ler. Não vou colocar agora, porque senão vocês se desviam e vão para lá ler. Assim que acabar a aula, eu coloco ali. Mas então, notem, é importante entender isso aqui. A igreja cristã começa a se corromper exatamente aqui. Quando a igreja ganha liberdade para ser igreja. Ou quando a posição política favorece a igreja, tornando a igreja cristã obrigatória. Isso veio trazer uma série de consequências para a igreja, que depois foram danosas e que depois culminaram com a famosa Reforma Protestante ou a Reforma Luterana de 1517, que é o assunto que a gente vai entrar a partir da semana que vem. Bom, até aqui tudo bem, gente? Até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? É bem sucinto o que eu falei. 476, então, foi a queda do Império Romano. Tá? Marquem essa data. 476, com a queda do Império Romano,
nós iniciamos um novo período na história, a Idade Média. E a Idade Média vai, então, agora de 476 até 1493. Ok? Então, marquem aí. A Reforma Luterana, portanto, a gente diz que ela aconteceu na Idade Média, mas, na verdade, já é o começo da Idade Moderna. Mas, ainda para efeitos de história, a gente diz que foi ainda na Idade Média. Página 23. Ali nos outros territórios, fora dos romanos, vocês podem depois dar uma lida, é só para ter uma noção. Na página 23, nós temos a vida da igreja. A primeira coisa que coloca ali é o declínio moral. Bom, então, por causa desse favor imperial, então trouxe para dentro da igreja um declínio moral de caráter cristão muito grande. Já frisei bastante isso. E um segundo aspecto, então, na letra A, é que para enfrentar esse problema, a igreja desenvolveu a disciplina cristã. Só que essa disciplina cristã, que no primeiro momento deveria ser boa, e deveria ser para corrigir aqueles que depois andavam trazendo imoralidade para dentro do cristianismo, ela logo é transformada depois em penitências. Penitências que vão depois, mais tarde, originar o pensamento de que essas penitências vão dar direito à salvação, à vida eterna, que é a compreensão católica de penitência. Você faz um pecado, então você tem que fazer uma penitência que é dada pelo padre, com a qual você vai, então, se redimir. Então, seria uma salvação por obras, obviamente, né? Uma coisa interessante é que os cristãos eram trazidos para dentro da igreja cristã sem uma prévia instrução. Se hoje, já dando a instrução antes, muitas vezes pessoas que se tornam cristãs não amadurecem na fé, porque elas vêm muitas vezes... Tem muita gente que se torna cristão por uma conveniência. Vocês podem observar isso nas próprias congregações de vocês. Algumas pessoas acabam se tornando da igreja porque elas, de alguma maneira, querem batizar algum filho, outras querem casar, outras querem usufruir de alguma coisa. E aí, então, elas acabam se tornando, mas não enganjam, né? Não se dedicam, de fato, ao cristianismo. Por quê? Porque não foi uma coisa feita assim com o coração. Então, as nossas igrejas também têm isso. Mas a gente não deve julgar. Se alguém chega e diz que quer ser instruído, quer ser parte da igreja, o nosso papel é fazer. Agora, se a pessoa vai ou não vai depois, de fato, se tornar um cristão convicto, bom, daí já não é problema nosso, né? Embora a gente tenha essa ânsia de querer, muitas vezes, purificar a igreja de Cristo. Não devemos, né? Devemos deixar essa tarefa aí para Deus. Lá depois, na letra B da página 23, nós temos uma coisa que foi o monaquismo. O monaquismo, ou então os monastérios, foi uma reação daqueles que não se conformavam. Não se conformavam justamente com a imoralidade que veio para dentro da igreja. Então, muitos cristãos sinceros, eles não se conformavam em ter uma igreja agora manchada por gente muito corrupta, imoral, por gente que não se importava com a palavra. E aí, então, vão começar a surgir... Ok, Claudenir. Então, mais tarde eles vão fundar os monastérios, né? E aí vai vir a ordem dos monges, né? Os monastérios, então, surgem num primeiro momento como uma reação contrária à infiltração desse povo imoral para dentro da igreja. Então, era uma ideia de se separar do mundo. Os cristãos mais sinceros diziam: a única maneira de nós continuarmos puros é se a gente se separar. Então, vamos criar as clausuras, os mosteiros. Lá nós podemos nos abnegar dessas coisas mundanas. Lá podemos viver de uma maneira mais santa, mais justa, onde nós vamos plantar o alimento, nós vamos orar, onde nós vamos... Só que aí junto, veio ali, olha, na abnegação, diz assim: por isso flagelos corporais, pobreza, vestes sem conforto, celibato, alimentação escassa e dormir pouco, se constituíram erradamente, é claro, na verdadeira vida religiosa. Então, houve um fundamentalismo agora para o outro lado, um extremismo.
as próprias horas canônicas, que são as horas observadas para orar nos mosteiros, até hoje é assim, de 3 em 3 horas, quem mora no mosteiro tem que levantar para orar. Mas não é levantar na beira da cama, é levantar, seja frio, seja calor, ir lá para dentro da capela fazer as orações. Essas orações, talvez, que no primeiro momento foi criado com um intuito assim muito, muito sincero, depois vão se tornar uma obra pela obra, né? Quase um ato penitencial. Pulando lá para a letra D, nós temos a regra beneditina. Esse Bento de Núrcia, que viveu na Itália no século VI, ele é famoso, porque foi ele o primeiro a criar as regras escritas de um mosteiro. Então, os mosteiros surgiram antes dele, é claro, mas cada um tinha suas regras. Não existia, assim, uma uniformidade para o funcionamento dos mosteiros. O Bento de Núrcia, então, ele escreve aquilo que ficou conhecido como a ordem ou a regra beneditina. Então, ele dá um rito. O que ela exigia? Exigia voto para toda a vida, morte para o mundo, abandono de todas as propriedades. Então, se a pessoa tinha propriedade, ela largava tudo para trás e ia para dentro do mosteiro. O cultivo das virtudes, tais como a abstinência, obediência restrita aos superiores, silêncio, humildade e outros. Prescrição de deveres, tais como estudo, trabalho caseiro no campo, além do culto diário. A vida em mosteiro é uma vida muito regrada. É uma vida de muita pobreza, por um lado. Claro, depois, na Idade Média, essa pobreza deu lugar à glutonaria, né? As coisas foram se transformando. Então, esse estilo de vida, ele se popularizou durante a Idade Média. E por isso que é durante a Idade Média que tem os grandes mosteiros fundados. Se a gente quer conhecer mosteiros bonitos, a gente tem que ir para os lugares onde aconteceu a Idade Média. E você já se deu conta que a Idade Média ela não aconteceu no Brasil? A Idade Média acontece, não que não aconteceu, né? Mas basicamente a história da Idade Média ela acontece na Europa. Lá é o cenário, lá é o palco. E por isso lá estão os grandes castelos, por isso lá estão os grandes mosteiros, as igrejas, os templos famosos e etc. e tal. Porque se cria nessa época que assim precisava ser. Virando a página 24, quero destacar o número 3, a crença da igreja. Letra A, as ideias a respeito de Cristo. Bom, logo no início dos séculos IV e V, surgiram os credos. A palavra credo quer dizer eu creio. E a necessidade dos credos foi justamente de ter uma confissão de fé. Porque, com o passar do tempo, começou a se perder a verdadeira fé cristã. Começou a se misturar, começou a infiltrar coisas, heresias, coisas erradas. Então, houve a necessidade de escrever os credos. E uma das grandes heresias que surgiu ali foi a chamado arianismo, né? O arianismo é uma seita que foi criada por Ário, e Ário dizia, então, que Jesus Cristo, ele era um ser intermediário, aliás, ele era uma criatura de Deus, Deus o Pai. Então, ele não aceitava que Jesus Cristo era verdadeiro Deus, que era uma divindade. Onde é que a gente encontra isso hoje na sociedade? Dentre muitas outras seitas, uma bem conhecida são as Testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová não é religião cristã. Não é só porque pega a Bíblia na mão que é cristão. Testemunha de Jeová crê e ensina que Jesus é apenas um ser evoluído, um profeta evoluído, o último dos profetas. Então, esta é a pergunta para você colocar em teste um testemunho de Jeová, né? Você perguntar para ele, vem cá, Jesus é Deus? Ele desvia. Você insiste na pergunta, Jesus é Deus ou não é? Você tem que insistir nesta pergunta. E aí, se ele for uma testemunha de Jeová bem convicta da religião dele, ele vai dizer não, Jesus não é Deus. E aí você já tem, então, a melhor das razões por que não continuar dialogando sobre religião com ele, a menos que ele queira ouvir o teu testemunho.
Compreende isso? Se você tem dúvidas sobre isso, leia lá as 3 epístolas de João, quando ele vai dizer assim que aquele que vem trazer uma outra palavra a respeito de Cristo, para esse não devemos nem abrir o portão. Claro, né? Isso significa não abrir o portão no sentido de acolher a doutrina que ele traz. Mas é o nosso dever testemunhar para ele. E você precisa dizer para ele com todas as letras: meu amigo, se você morrer crendo nisto, você será condenado. Veja, é diferente do que emitir um julgamento. O julgamento, o julgamento proibido, às vezes a gente tem a ideia de que não pode condenar uma determinada confissão de fé. Notem bem, prestem bem atenção nisso. A gente não tem o direito de, por nossa própria conta, julgar a fé de uma pessoa. Jamais. Agora, se a pessoa me diz o que ela crê, então eu posso, à luz da palavra de Deus, dizer para ela: olha, esta sua confissão de fé, ela contraria aquilo que nosso Senhor Jesus ensina na Escritura. E se você morrer crendo nisso, de acordo com a Escritura Sagrada, você será condenado. É o nosso dever. Esse é o papel da lei, né? A Escritura Sagrada, ela se divide em lei e evangelho. E nós, então, através da pregação da lei, queremos confrontar o pecador, para que ele possa ser tocado pela lei de Deus e possa ser aterrorizado por esta lei. E pela graça de Deus, talvez Deus possa convertê-lo, então, para a palavra do Evangelho. Na letra B, vem o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia ele acontece em 325, na cidade de Nicéia. E é justamente por isso que o credo ganha esse nome, Credo de Nicéia. O Credo de Nicéia, ele foi a discussão entre Ário e o bispo Atanásio, que era bispo de Alexandria, a igreja do Oriente. O bispo Atanásio, ele defendia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma substância. E ele então discutiu contra Ário. E a posição de Atanásio venceu. Então, por isso, esse credo niceno, você pode observar quando você lê ele, ele vai dar uma grande ênfase ao Filho. E vai dizer: Deus de Deus, luz de luz, gerado, não criado. Porque esse era o problema a ser combatido com o credo niceno. Para que a igreja cristã não viesse a cair nesta heresia. E se a gente prestar atenção, queridos irmãos, preste bem atenção. Se você analisar muita coisa que se fala hoje a respeito de Cristo, nega-se exatamente esse artigo, que é esse credo que é o Concílio de Nicéia, sobre a divindade de Jesus. Muita gente se refere a Jesus como: ele é tudo para mim, ele é uma força, ele é energia, ele é uma luz, ele é não sei o quê, mas não chega à definição. E talvez para muita gente se perguntar assim: mas Jesus, vem cá, Jesus é Deus ou não é? Talvez muita gente vai ficar em dúvida com respeito a isso, né? Então, os credos, eles vêm nesta ideia. Mas interessante, né? Que se você observar ali, o credo niceno, ele foi escrito em 325, mas a discussão que ele provocou, ela foi ainda acontecendo até 451. O credo niceno só terminou mesmo de ser escrito, só foi arrematado quase 100 anos depois. Porque ali se chegou num consenso de que Jesus não era uma criatura, mas o debate ainda continuou. Então, só lá no Concílio de Calcedônia, em 451, é que de fato se bate o martelo sobre isso. Na letra C, vem uma palavra chamada ortodoxia. Essa palavra, convém a gente compreender ela corretamente. Quando se fala em ortodoxia, por exemplo, a pessoa diz assim: fulano é muito ortodoxo. Geralmente essa palavra é usada numa conotação pejorativa, né? Negativa. Quer dizer que a pessoa é muito, talvez, conservadora, ou é muito atrasada, ou talvez não é aberta à modernização. Eu penso que no popular é isso que se quer quando diz que a pessoa é ortodoxa.
Mas em teologia, quando a gente fala ortodoxia teológica, nós estamos nos referindo sobre um tempo onde as convicções cristãs foram firmadas como verdadeiras. Os dogmas foram formados, a formulação de fé. Né? Por exemplo, dizer que o Deus triuno é Pai, Filho e Espírito Santo e não há outro Deus. Isto é uma afirmação clara, que não abre precedente para mais nada a não ser a Trindade. Então, isto é uma ortodoxia. Ortodoxia é uma formulação de que existe um único dogma correto. E esse dogma correto é o conjunto de doutrinas que estão na Escritura Sagrada. Então, esses concílios, que aconteceram muitos, eles trouxeram, então, para a história da Igreja, a ortodoxia, que é a formulação das principais doutrinas da Igreja. Lembrando, gente, para nós luteranos, uma doutrina só é válida se ela for a exposição daquilo que está na Bíblia. Não existe um concílio ou não existe nenhuma autoridade que possa inventar um dogma se não tiver amparo bíblico. O mesmo não é válido para a Igreja Católica. Na Igreja Católica, por exemplo, o corpo doutrinário ele pode ser baseado na Bíblia, mas pode ser baseado também nas tradições da própria Igreja. Ou pode ser validado pela figura do próprio Papa. Então, lá é possível. É por isso que o culto aos santos, por exemplo, vai ser um dogma na Igreja Católica. Ele não tem amparo na Bíblia, mas tem respaldo dos concílios e da tradição da Igreja. Então, marque bem, para nós luteranos, só faz parte do corpo doutrinário, dos dogmas da Igreja, aquilo que tem amparo na Escritura Sagrada. Ok? Página 25. Ali embaixo, vocês vão ter sobre dois homens importantes, Jerônimo e Agostinho. Depois vocês leiam um pouquinho sobre eles. Jerônimo e Agostinho são considerados pais da Igreja cristã. Ok? Pais porque eles deixaram muitos ensinamentos importantes, formularam muitos ensinamentos importantes. Página 25, ponto número 4. O culto na igreja. Bom, o culto na igreja, o culto faz parte da história do povo cristão desde o Antigo Testamento. Obviamente. Lá já existiam cultos. Os cultos eram basicamente em pé no Antigo Testamento. Em pé que eu quero dizer porque não tinha banco realmente. Eram cultos feitos com muita dança, né? Parecido talvez com aqueles cultos africanos que a gente vê. E se a gente lê os Salmos, por exemplo, onde convida o povo para dançar com adufes e danças e tal. Então, tem essa questão. O culto do Antigo Testamento, ele não se assemelha com a solenidade do culto da Idade Média, que depois vai formular a nossa missa alemã, que vai se transformar depois na nossa liturgia, e aqui mais especificamente na liturgia da página 34 dos nossos inários. Não, não é. Isso não está lá na Bíblia, esta liturgia, tá? Mas o culto já existia, sempre existiu. O que foi depois mudando foi a forma dos cultos. Então, ali, com o decorrer da história da igreja, o culto vai assumindo uma forma mais organizada, né? As liturgias, a palavra liturgia quer dizer como é que você faz, né? O rito que você faz todo dia a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem uma liturgia, são os passos que a gente segue no dia a dia. Seria a nossa agenda, o nosso cronograma. Uma liturgia é isso, é uma ordem a ser seguida. Eu acordo de manhã, eu tomo banho, eu lavo o rosto, não sei, eu escovo meu dente, mas eu faço todo dia naquela mesma ordem. Aquela é a minha liturgia, né? O culto também, ele é uma liturgia. O nosso ponto aqui não é discutir liturgia, mas a gente poderia discutir, numa outra oportunidade, se ter uma liturgia de uma única forma é mais positivo ou mais negativo. Durante muito tempo foi considerado totalmente positivo. De uns tempos para cá, há pessoas que questionam, será que a gente não deveria variar mais as formas litúrgicas e assim por diante? O importante é que a gente entenda que não existe uma liturgia que esteja na Bíblia.
A liturgia, como ela está organizada, ela está baseada na Escritura Sagrada. Todos os passos litúrgicos têm base bíblica, é claro. Mas Deus não entregou, olha aqui, esse aqui é uma ordem de culto, vocês sigam assim. Não. Deus entregou aquilo que é elementos principais do culto. Então, depois as músicas elas vão variando, né? E essa questão dos templos maiores e mais decorados, esta é uma influência do Império Romano. Já expliquei isso para vocês. Que o imperador queria trazer o palácio para dentro da igreja, né? As próprias arquiteturas requintadas, as pinturas, os mosaicos, os desenhos, as pinturas, principalmente na Idade Média, elas ganham um papel muito especial. Era uma população basicamente analfabeta. Então, como contar a história bíblica? Pintando, ilustrando, desenhando, não é? Então, a arquitetura requintada, depois ela tem muito mais a ver com o glamour do império, né? Então, veja, aquela igreja simples que se reunia lá no início do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, se reuniam todos os dias de casa em casa, no partir do pão, nas orações, ela vai deixando de existir. Ela vai se transformando, ela vai se glamourizando, né? De uma igreja simples, ela daqui a pouco se torna as igrejas requintadas, os suntuosas que a gente encontra basicamente lá nas regiões mais católicas do mundo, por ser o palco da Idade Média um palco católico. A Santa Ceia e a pregação. Sobre a Santa Ceia, ali na letra B. Tornou-se alvo de grandes atenções, recebendo formas fixas de celebração, cerimonial imponente. Então, de uma refeição muito simples que era no Novo Testamento, ela vai se requintando e vai recebendo vestes cada vez mais imponentes, né? Também se desenvolveu a ideia de que esse sacramento era um sacrifício oferecido pelo sacerdote a Deus. Essa é a compreensão católica. A compreensão católica da ceia é diferente, é transubstanciação, né? Mas eles acreditam que em cada vez que o padre ele institui a ceia, ele está novamente oferecendo um novo sacrifício. E a ideia de só o padre tomar o vinho é a seguinte, é que eles interpretam da seguinte maneira: assim como Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro, e aquele que nele crê, então, recebe o benefício da sua morte, assim também o padre, ao tomar o vinho, do sacrifício que acabou de ser feito, aqueles fiéis que estão na missa e creem nesse sacrifício, então, eles recebem o benefício por meio do ministro, do sacerdote que tomou. Isso não tem base bíblica. Isto é mais uma das invenções da Idade Média. Esta é mais uma das coisas negativas que surgiu da infiltração dos bárbaros para dentro do cristianismo, sem passarem primeiro por uma instrução devida, por serem simplesmente obrigados a tomar parte da igreja cristã. Então, notem aí como é que isso... Sobre o batismo, queria dizer uma coisa, o batismo infantil já era praticado no tempo de Jesus, tá? Podemos falar sobre isso uma outra hora, quando o assunto for doutrina. Letra C, o paganismo no culto cristão. Durante 400 anos, a igreja viveu no meio pagão. Claro, quando ela foi perseguida, né? A partir de Constantino, embora livre, pessoas mal convertidas e por isso com ideias pagãs entraram para dentro da igreja. E juntos trouxeram o quê? A origem do culto aos santos. Então, esses pagãos que eram politeístas, que tinham uma infinidade de deuses, de divindades, daqui a pouco foram obrigados a se tornar cristãos, ou foi conveniente se tornar cristão, mas eles trouxeram para dentro também da igreja cristã a adoração daqueles ídolos, daqueles objetos. Então, foram depois transformando e aí foram substituindo, né, esses deuses pagãos por estátuas, por imagens de figuras bíblicas. E aí dá origem ao culto aos santos. E aí um dos cultos que merece bastante atenção e que ficou bastante difundido foi a mariolatria. Mariolatria quer dizer culto a Maria, né? Ou quando se rende, então,
quando se idolatra, né? Quando se adora Maria. Então, essa também foi uma consequência. No ponto número 5, a organização da igreja. A igreja se tornou católica. A palavra católica quer dizer universal, tá? Anote aí. Católico quer dizer universal. Mas a partir de Teodósio ali, quando ele torna obrigatória, então a igreja que era católica, só universal, só católica, ela ganha mais um nome. Igreja Católica Romana, né? Até então ela só era a Igreja Católica Apostólica. Era a igreja cristã. Ou igreja universal. A única igreja cristã. A partir de Teodósio, 380 para frente, 381, quando vai se tornar obrigatória, ela vai se tornar Igreja Católica Apostólica Romana. E aí é a instituição, que hoje nós entendemos Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Mas antes ali, ela era Igreja Cristã. Se nós quiséssemos dizer lá no credo, creio na Santa Igreja Católica, não estaria errado. Porque nós não estamos nos referindo à igreja instituição católica. Nós estamos dizendo que cremos na única igreja cristã. Só que isso daria um trabalhão danado para explicar, né? Então vamos trocar a palavra católica. Mas aí vamos então botar pelo significado dela. Igreja universal, não dá certo. Hoje tem a do Edir Macedo. Então vamos colocar logo, creio na Santa Igreja cristã. A igreja cristã é uma única igreja cristã. Quando a gente confessa no credo, creio na única igreja cristã, eu não estou me referindo à igreja luterana. Eu estou me referindo ao conjunto de todos aqueles cristãos no mundo inteiro que creem em Cristo Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. É a igreja invisível, aquela que só Deus conhece. Ok? Então, como a igreja se torna católica? Primeiro tem os concílios gerais, né? Esses concílios gerais, então, eles engrandecem muito o ofício do bispo. Bispo era simplesmente um pastor de uma congregação. Naquele tempo, especialmente quando o Novo Testamento fala em bispo também, então ele tem essa ideia. Depois, no ponto número 2, há a centralização da autoridade. Então, surgiram as dioceses, onde os bispos das capitais maiores é que exerciam um certo poder sobre os bispos das cidades menores. E depois, por fim, no ponto número 3, a completa organização da Igreja Católica, quando, então, o bispo de Roma se torna o bispo principal de todos os bispos. E aí dá origem, então, ao papado. Então, notem de quando é a figura do Papa. É do ano 400 depois de Cristo. Agora, lembram-se vocês, a Igreja Católica, ela se refere ao primeiro Papa como sendo o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro morre antes do ano 90. Mas o primeiro Papa, enquanto a gente conhece, assim, Papa da hierarquia católica, ele surge no ano 400. Né? Então, aquela ideia do Pedro é uma ideia equivocada de uma interpretação errônea lá do texto de Mateus, quando fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na letra B, então, ele explica um pouquinho melhor sobre como, então, essa figura de Roma ela acabou se tornando o Papa, né? É porque Roma era a capital do Império, então sempre ia para Roma as decisões mais difíceis. O bispo de Roma era considerado, então, o mais sabido, digamos assim, o que estava mais próximo da autoridade, porque o bispo, ele regia, governava em equivalência com o império, ok? Então ele acaba sendo considerado o bispo mais importante e ele dá depois origem ao papado, ok? Uma nota na página 27 é que a palavra latina papa, que significa pai, ela era usada no Ocidente durante os séculos IV e V como título para qualquer bispo. Gradualmente, porém, ela foi reservada exclusivamente para o bispo de Roma. Bom, a igreja ter um papa não é necessariamente uma coisa ruim. O que é ruim é aquilo que se transformou, ou aquilo que passou a ser afirmado a respeito à figura do papa. Se o papa fosse apenas uma figura de governo da igreja,
da igreja temporal, né, enquanto figura administrativa, estaria tudo bem. O problema é que em cima desta figura, então, criou-se depois, na Idade Média, muitos dogmas ilusórios, como, por exemplo, a infalibilidade papal, que é o dogma que diz que o Papa não pode se enganar, e por isso ele tem autonomia para criar uma doutrina, e também a ideia da santidade, né? Uma hierarquia de santidade, onde os bispos têm menos pecado que os padres, que têm menos pecado que o povo, e o Papa lá em cima, então, tem menos pecado do que todo mundo. Então, isso não é uma coisa bíblica. Ok, gente? Para dar uma visão geral, então, aqui desse pano de fundo que vai formar, então, agora a Idade Média, onde nós vamos adentrar e que vai acontecer a reforma, era isso. Vocês, então, têm algumas coisinhas aí que é importante saber. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, mas de onde que veio, então, todos esses costumes, essas coisas erradas que depois Lutero quis reformar? Começou só lá no tempo de Lutero? Não, não, não. Começou aqui atrás já, em 300 e pouco. Aqui já começou a deturpação. Aqui já começou as coisas erradas. E agora notem, olhem como muitas vezes é fácil trazer a peste para dentro da igreja, né? Começou pequenininho, com uma coisa boa lá de Constantino. Então, às vezes, a gente tem que pensar naquela ideia, será que basta ter uma boa intenção? Nem tudo aquilo que é boa intenção talvez traga edificação para dentro da igreja. Por isso a gente precisa fazer sempre com muita sabedoria, com muito temor, debaixo de muita oração, debaixo de muito conhecimento da Escritura Sagrada. Então, estudar história serve para isso, para a gente prestar atenção como que Deus conduziu a história, basicamente consertando, né? Consertando o erro do ser humano que sempre agiu de forma muitas vezes equivocada a palavra de Deus. Gente, algum comentário, alguma pergunta? Eu fiz apenas assim, bem reduzido, porque não dá tempo da gente conversar detalhadamente sobre cada um desses pontinhos aqui. Por isso, vocês agora têm que ler com bastante calma e atenção, e daí, de posse aí de uma internet ou de um livro, e procurando cada dúvida. Apareceu uma dúvida ali que não sabe, para ali, digita lá, primeiro esclarece aquele termo, depois passa adiante. Quando vocês forem procurar dúvidas de história que queiram um material confiável e curto, vocês procuram no Toda a Matéria, tá? Ou no Info Escola, porque são duas fontes que são seguras, assim, que não trazem devaneios. É isso, então? Valeu, Obrigada, Aline. pastor. Uma boa noite para todos. Foi bem. Obrigado igualmente. Isso aí, pastor. Muito obrigado também. Muito produtivo e interessante. Valeu, valeu. Fiquem bem, gente, na paz, então. Qualquer dúvida, chamem lá no WhatsApp.